A nossa pauta do dia. No primeiro dia de julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos, o Ministério Público Eleitoral defendeu a condenação do ex-presidente, afirmando que o caso reúne todos os elementos que comprovam abuso de poder político. O que disse ali o vice-procurador-geral eleitoral? Já vou colocar na roda para que vocês possam acompanhar. A desconexão do ato com algum propósito legítimo exibe o desvio de finalidade e os elementos do abuso de poder estão demonstrados. Um discurso que é apto por si a perturbar a tranquilidade institucional durante as eleições. O julgamento foi suspenso por falta de tempo, segundo o ministro Alexandre de Moraes, que tomou essa decisão. Ele deve ser retomado na próxima semana, quando também haverá a votação e a continuidade, caso ninguém peça vistas neste julgamento. Eu quero entender de vocês como que vocês enxergam esse apontamento do Ministério Público Eleitoral. Gustavo Segré. Primeiro, me chama a atenção a seguinte questão. Independente das questões jurídicas, essa pauta, junto com os embaixadores, a reunião com o presidente na época, Jair Bolsonaro, estava na agenda presidencial. Foi convidado, inclusive, o ministro, na época, do TSE, Edson Fachin. Era uma questão especificamente vinculada a uma situação que poderia, sim, claro, ser com o intento do presidente Jair Bolsonaro a mostrar para os embaixadores e eles levarem para os seus respectivos países que tinha alguma coisa que precisava ser ajustada na segurança das urnas. Mas aí a pergunta, isso configura de por si um delito eleitoral? Segundo o artigo da lei eleitoral, não. Então, por isso que chama a atenção essa situação de o técnico e o político. E aí é onde está. Agora, não sei se essa demora, ontem o Piperno fez um comentário muito interessante respeito de que se fosse cassado, inelegível, estaria liberado 4 dias antes das eleições. Eu não sei se essa demora agora para a semana que vem atrapalha a conta que o Fábio Piperno tinha compartilhado conosco ontem. Fábio Piperno, eu quero entender de você como você avalia esse entendimento do Ministério Público Eleitoral de que sim, Jair Bolsonaro deve se tornar inelegível por conta daquela reunião que ele fez lá em 2022 no Palácio da Alvorada com embaixadores de vários países questionando a lisura das urnas eletrônicas. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, audiência. Em relação ao que o Segré disse, veja, Segré, conta, eu, aliás, li de alguns especialistas, né, que aí eles tomam como base, porque essa também foi uma confusão que eu sempre fiz. Piperno, rapidamente, gente, o Gani já está aqui, viu, Gani? Você já está aparecendo? Você está me ouvindo já? Super bem, já tô louco para entrar no debate. Ah, então tá bom. Boa tarde para você, daqui a pouco eu passo para ti. Piperno, pode recomeçar, por favor, desculpe interromper, só para explicar à nossa audiência que o Gani estava meio de lado ali. É que esses processos de inelegibilidade, eles, na verdade, fazem com que o condenado, a pessoa, enfim, o político condenado, ele fique 8 anos sem poder participar de eleições. Então, a conta se iniciaria, nesse caso, no momento em que foi impetrada a ação, no momento em que a ação foi iniciada, e não exatamente no dia em que ocorreu lá o evento no Distrito Federal. Por isso, então, que esse cálculo se estenderia até a véspera da eleição de 2030. Se por acaso o Bolsonaro for condenado agora, pode ser que isso dê uma confusão lá na frente. Por quê? Porque o Bolsonaro, enfim, imaginemos o seguinte, o Bolsonaro resolva ser candidato em 2030. Aí a Justiça Eleitoral vai falar, não, você é inelegível. O Bolsonaro fala, bom, eu sou inelegível até tal dia. Sim. Mas no dia da eleição propriamente dita, eu vou poder ser votado. Eu não sei se o Brasil tem jurisprudência em relação a respeito disso.
Então, esse é um assunto que eu gostaria também depois de ouvir mais opiniões de especialistas. Exatamente, para entender como é que pode resultar lá no futuro. Eu quero saber de você, Alan Gani, como é que você acompanhou esse primeiro dia de julgamento e esse apontamento do Ministério Público Eleitoral, que tem muito a ver com o que diz também o PDT, que foi o partido que moveu uma ação, que Bolsonaro teria promovido, sim, um ataque à democracia. Bem-vindo. Olha, é mais um julgamento político, Evandro. Boa tarde a você, aos colegas e a toda a nossa audiência, né? Qual que é o abuso de poder econômico? Qual que é o elemento subjetivo aí do crime? Como é que se configura esse abuso do poder econômico? Qual é a vantagem eleitoral que Bolsonaro está recebendo? Diferentemente do que ocorreu, por exemplo, com a chapa Dilma Temer. Ô Gani, mas um detalhe aqui para você. Seria abuso de poder político e também o uso da máquina pública de uma forma irregular, porque essa reunião que Bolsonaro fez com os embaixadores no ano anterior, ela foi transmitida pela TV pública, a TV Brasil. E aí se configurou ou se configuraria um uso da máquina que estaria à disposição dele, ou seja, um abuso de poder político para questionar a lisura do processo eleitoral brasileiro. Então, mas ele está fazendo um questionamento do processo eleitoral. Não foi, de fato, a melhor estratégia reunir embaixadores, mas ele não tira uma vantagem em relação a isso que poderia o beneficiar do ponto de vista eleitoral. É diferente, Evandro, se ele participasse de inúmeros programas de televisão, de grande mídia, com uma alta exposição e capitalizasse politicamente. Ele está fazendo ali um questionamento da urna. De novo, a estratégia não é das melhores, mas juridicamente não tem elementos aí que configuram um crime eleitoral onde ele tivesse benefícios, nem do ponto de vista da comunicação, nem do ponto de vista do poder econômico. O que o Alan diz tem muito a ver com o que a defesa de Bolsonaro apresentou, que a reunião foi um ato de governo e que Jair Bolsonaro defendia melhorias no sistema eleitoral. Gustavo Segré. O que me chama a atenção, Evandro, é que na época o presidente, qualquer presidente, tem um monte de assessores com especialidades específicas em termos, por exemplo, eleitoral. Nenhum dos seus assessores falou, presidente, tem que tomar cuidado, porque se você fizer uma reunião e está na agenda, ok, mas se você utilizar a TV pública para divulgar a reunião, aí poderia configurar o dia de amanhã. É estranho que ninguém tenha alertado ao presidente Jair Bolsonaro na época de que isso poderia configurar um problema por si. E lamento muito que não esteja Lewandowski, que na época do impeachment da Dilma tirou essa questão de a impossibilidade de participar, de ocupar cargo público, como configurava a lei, deixou de lado. Agora seria muito interessante se estivesse o ministro Lewandowski para fazer o mesmo com Bolsonaro. Piperno, você acha que Diga, Gani. Não, Segré, nos tempos atuais vai ser o contrário, vai ser o Lewandowski às avessas, né? Não é mais o Lewandowski, vai ser o seguinte, olha, ele foi inelegível e os direitos políticos vão agora ficar fora por 16 anos. Vai ser o contrário, não é que vai tirar o direito político, não, vão dobrar os direitos o tempo sem os direitos políticos, né? A gente vive inovações jurídicas meio estranhas. Isso aí é uma comparação com o julgamento que teve da chapa Dilma Temer em 2017, a chapa que foi absolvida por suposto uso de dinheiro que vinha da corrupção para patrocinar a campanha eleitoral à época de Dilma e Temer, presidente e vice-presidente, em 2014. O julgamento só foi em 2017 e por 4-3... se definiu que não havia prova suficiente de que essa irregularidade aconteceu e, por isso, Temer foi mantido no cargo, inclusive com ajuda, digamos assim, entre aspas, de ministros do STF que ele mesmo tinha acabado de indicar. Ô, Piperno, você acha que Lewandowski faria alguma avaliação diferente ou está havendo algum tipo de interpretação jurídica que possa prejudicar Jair Bolsonaro neste caso? Bom, o que o Lewandowski faria agora, eu não sei. O que ele fez em 2016, claramente estava errado. Pelo menos em relação a tudo aquilo que a gente aprendeu sobre essa questão de inelegibilidade. Isso é uma coisa. Segundo, o Bolsonaro fez do ataque às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral um dos pilares da sua plataforma política desde sempre.
ele não começou naquele dia. Ele falava disso há muito tempo, né? Desde 2018, aliás. Inclusive, já citei aqui várias vezes o evento dos partidos conservadores, CEPAC, se eu não estou enganado o nome, né? Que ocorreu ano passado em Campinas, e lá ele falava isso. Antes desse evento com os embaixadores. Ele disse exatamente o seguinte: olha, eu ganhei a eleição no primeiro turno, mas aí os hackers adulteraram lá o resultado, tivemos um segundo turno, e no segundo turno eu só ganhei porque não pagaram os hackers. Eu até brinquei, falei, pô, ele criou então a teoria do calote dos hackers. Segunda coisa, antes disso, em 2021, ele fez aquela famosa live dizendo que ele ia apresentar provas irrefutáveis de fraude nas eleições de 2018. Que não foram apresentadas. Apresentou. Então, veja, quando o Bolsonaro transfere tudo isso para aquele evento com os embaixadores, primeiro, ele está assim fazendo daquele encontro um evento em período pré-eleitoral. Que era setembro. Então, veja, ele está fazendo aquilo num momento inadequado e num local inadequado, até porque os outros candidatos não tiveram a mesma oportunidade para usar aquele espaço, né, para poder também, em rede nacional, no período pré-eleitoral, fazer as suas campanhas, que foi o que o Bolsonaro claramente fez. Eu quero colocar aqui também que o relatório, né, do ministro Benedito Gonçalves narra a possibilidade de se acrescentar a minuta do golpe, aquela que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, a este processo para colocar toda uma produção de algo que estaria em andamento, ou seja, você contesta o resultado das urnas, inclusive para embaixadores de vários países, e depois você trabalha na preparação de uma forma de evitar que um possível candidato opositor assuma o cargo, nesse caso, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E isso gerou bastante debate e discussão, incluindo a própria defesa de Bolsonaro. Você acha crível que se acrescente esse documento a essa questão que aconteceu antes mesmo da descoberta da minuta do golpe? Não deveria. Não deveria. Da mesma forma que na época que foi avaliada a chapa Temer junto com a Dilma Rousseff, não foi permitido incluir provas novas. Então, seria uma colocação um pouco diferente sobre um fato parecido. Fato parecido, me refiro ao fato de ser verificado juridicamente pelo TSE a validade de uma denúncia, nesse caso contra Jair Bolsonaro, no caso anterior contra Dilma Rousseff e Temer. Mas eu gostaria de puxar uma questão interessante que mencionou Fábio Piperno. Talvez por isso, na época, o ministro Fachin, que foi convidado para essa reunião com embaixadores, não participou. Porque se eventualmente participava, talvez lhe dava a essa reunião uma entidade diferente a que tem hoje. É apenas uma opinião. Ô Gani, eu gostaria de te ouvir também sobre a possibilidade de uso da minuta do golpe como prova, neste caso, que tenta colocar Bolsonaro como uma pessoa que está infringindo, que está atacando a democracia. Vixe Maria, estamos sem o áudio do Gani, né? Ou sou só eu que não estou ouvindo? Gani, nós não... Agora sim, pode falar. Sim. Não, eu acho que não tem nada a ver, Evandro. São fatos diferentes. O que está sendo julgado aí é abuso de poder econômico e uso indevido do espaço público. Aí cria-se toda uma narrativa e perpetuada por setores da imprensa também, de que tudo aquilo é um planejamento de um golpe, né? E estão tentando ligar todos esses pontos. Então você liga o 8 de janeiro, a minuta e a essa reunião com os embaixadores. Quer dizer, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, a defesa está certa, isso não tem que ser utilizado. Mas, infelizmente, hoje, o julgamento, Evandro, ele não é mais um julgamento técnico, jurídico, ele é um julgamento político e baseado em narrativas. A imprensa fazer narrativas, ok, né? Quer dizer, ok não, mas a gente está até acostumado. Agora, o setor judiciário embarcar nessa de narrativas também fica bastante complicado. Eu quero fazer um giro objetivo aqui com vocês, porque o julgamento só deve começar, ou quer dizer, continuar na semana que vem. Eu quero entender de vocês se vocês acreditam de fato que Jair Bolsonaro, ou existem chances grandes de que ele se torne inelegível neste processo. Começo contigo, Gani.
Para mim já está dado. Como não é mais um julgamento técnico-jurídico, eu acho que a sua inegibilidade está dada, assim como ocorreu com o Deltan. O Deltan foi uma amostra grátis do que vai acontecer com Jair Bolsonaro. Ele vai se tornar inelegível. E a tua previsão, qual é, Segré? Salvo milagre, me parece que o único cuidado que o TSE vai ter é demorar mais que 1 minuto, como foi com Deltan Dallagnol, para resolver a questão. E aí vão pela cartilha completa, sabe? Até ir no bingo completo. Deltan, o presidente Jair Bolsonaro e a sequência, Sérgio Moro. E você, Fábio Piperno? A única dúvida é em relação ao placar, se vai ser 7-0, 6-1 ou 5-2. Agora, também acho lamentável tudo que a gente leu ontem a respeito de ameaças veladas ao ministro Cássio Marques. No Cássio Nunes Marques, ou seja, olha, dependendo de como for o seu voto, o senhor não vai poder frequentar restaurante, o senhor não vai mais, enfim, poder circular livremente por aí. E, inclusive, vários portais deram vastas informações, vasto material sobre isso ontem.